Vamos lá, buscando as teorias motrizes, conceituando todas as teorias que há uma similidade. A similidade, você que vai assimilar, vai ter que associar, nem que seja todas as tendências, abordagens, metodologias, tem que haver uma similidade, ou seja, que seja em questões de peculiar de cada sujeito, né, que relaciona o ensino e aprendizado entre essas atividades adaptativas que ocorrem. Então a similidade ela está conectada com essa profundidade que exerce o momento, né, que coloca uma totalidade, que não há uma totalidade, mas que haja esses campos asterísticos, que coloca vem haver as trilhas, né, que coloca entre momentos fragmentados. Vamos falar um pouco menos complexo, ou seja, fragmentos, pedaços, migalhas, tijolos, ou seja, quebra-cabeças que vai ajudar entre esses fatos. Então, o ex-Papa Bento XVI é apaixonado pelo Bayern de Munique, né? Revela o treinador Giovanni Trapattoni, que quando dirigiu o clube alemão, em 1994, ele falava com o então cardeal Ratzinger por telefone, que lhe dava conselhos sobre como o time devia jogar, olha só. Ok? Então o cardeal, né, Ratzinger, cardeal, muitas vezes, é lógico que já tem alguns livros que eu já falei que foram colocados como conselheiros nos campos cardeais, nessa maneira de aconselhamento em questões do movimento. Não podemos entender que cardeal é uma questão de procurador. Nós podemos procurar procurador com pesquisa relacionada a essas profundidades. Por isso que ocorre uma pedagogia geral ligada a 1920, entre a corrida Cooper, 12 minutos, entre o parecer 1212, 17 de abril de 1939. Então o doutor Cooper já fala, ou seja, avançou na idade, vai entender a própria particularidade ligada à importância do jogo e o esporte. Quando eu falo de Bayern de Munique, é lógico, lembramos do Weinicke também, treinamento ideal. Se coloca em destaque também a Alemanha, alguns treinamentos ondulatórios ou séries que colocam, séries que vão credenciar ondas ligado à porcentagem de treinamento. Nós podemos lembrar, por exemplo, o treinamento ligado a corridas, ligado a laterais, que eu falei, lateral esquerdo, lateral direito. Você faz um agachamento de repetições ali em questões de força, de resistência máxima, ali 4 repetições de agachamento, 4 repetições. Aí depois você coloca 20 repetições, depois você coloca 6 repetições. Vai havendo os intervalos consecutivos e você vai fazendo esse treinamento entre essas ondas, essas ondulações, o que ocorre? Houve fatos que atletas ligados a corridas de 100 metros, houve uma economia ópera de resultados. Okay? Então, são fatos que ocorrem entre o treinamento de força e potência e a resistência máxima e a força máxima. Eu falo que a força máxima é uma questão muito particular, porque nós, ou seja, o ser humano, a pessoa em si, ela tem uma força máxima. Mas, diante dos fatores burocráticos que ocorrem para haver um respeito corporal e também sobrevivência, o seu próprio corpo vai falar contigo, você vai saber qual o tipo de repetição. É lógico que alguns falam 8 a 12 repetições. Temos que respeitar o Bompa, respeitar alguns autores na linha de pesquisa entre orientadores e orientandos. É lógico, porque eu posso falar aqui que tem alguns autores que colocam em destaque entre o corpo brasileiro. Ok? Então, quando falamos sobre assumir, atribuir, ou seja, encarregar-se diante de pesquisas e aproveitar esse tempo que eu estou aqui entre fatos de aspirações ascendentes, ou seja, que vai anteceder, é melhor falar tomada de antecipação ou vias
ascendentes. Vias ascendentes são vias aferentes que vai ter o cérebro, que vai colocar uma coordenação, um gesto que você vai ter que proteger o seu corpo no meio, ou seja, o ambiente, o sujeito e as combinações. O sujeito, entre as combinações que ele está inserido, e essas maneiras periféricas para haver uma sobrevivência. Nesse sentido, colocamos súmulas, bússolas, âncoras. É lógico que âncoras não é argolas, né? Tá ligado a ela, Angola. Tempo atrás, eu cheguei a conhecer algum tipo de pessoas que ligado a esse manejo e novas maneiras objetivas estruturais que fala sobre aliança. Não vou sair do contexto e o texto, contexturona que eu estou falando. Mas há fatores importantes nessa universidade, entre as transgressões e o que deve radicalizar no sentido de procurar algo inédito, o inetismo. Eu coloco como desafio, ligado ao desafio, a uma problematização. E essa problematização vai haver objetivos. Okay? E esses objetivos vai haver um desenvolvimento diante de uma redação, uma revisão. Os meios que vai colocar um desenvolvimento que devemos fazer. Como é que eu posso explicar uma redação? Ela tem que ter início, meio e fim. Embora o fim nos coloca pontinho, pontinho, entre aspas, porque são produções científicas. Quando você vê um artigo, artigos esportivos, aí você vê lá resumo. Então, há um desenvolvimento ali, como foi a pesquisa, há um resumo, uma síntese, ou seja, que coloca meios, né, que vai se relacionar, que vai haver essas maneiras entre os campos de vocação de estudos e resultados avaliativos, resultados acadêmicos. E essa diplomacia coloca formas e coisas que haverá entre essas maneiras supérfluas, recíprocas, diante de fatos importantes. Então, quando falamos sobre a convivência, a maneira de relacionar o processo, como eu falei sobre o Papa Bento XVI, ok? Como eu falei sobre o dicionário da Espanha, ali a predominância sobre a Igreja Católica ali, em alguns países ligados que falam a língua espanhola, ou seja, Cuba ali, em destaque alguns países, Costa Rica, alguns outros países que muitas vezes tem essa aliança entre essa matricidade que relaciona alguns autores. Vou colocar aqui em destaque, em vírgula, em reflexão, para não sair do contexto, a história da educação. O Pillet, o Cláudio Pillet, o Nelson Pillet, são dois autores, devem ser irmãos, não sei, ao meu ver, a concepção de mundo de cada um nas suas grades curriculares, mas desde a década de 70 ele fala sobre o magistério. O que é magistério? Então, nós olhamos aqui o parecer que ele coloca em 2018, umas leis que foram revigoradas na pré-escola 2018 ali, no plenário, no Senado. São capítulos e recapítulos. Então, nós estamos nos campos atuais, mesmo que há um campo de intercâmbio arcaico, a pré-escola ainda tem as suas preocupações. E do Código Civil, essa corte epistêmica que nós respeitamos aí, nos campos de reitores, compêndios, historiadores, pesquisadores, ligado ao Código Civil e à pré-escola, e essas mudanças. Okay? É lógico que há doutores a doutorizar as questões ligadas à teoria e à sua própria competência lá da gênero, tipo de manejos e atividades que venham colocar uma coordenação ética, desética, nessa linha de pensamento motriz. Aonde há um orientador, há uma pesquisa. E aonde há orientando também há um pesquisador. Embora a convivência, o capital, pode ser um campo de discurso que coloca uma distância histórica, mas há uma existência proximal ligada às referências. Pode haver impactos, como o joelho, pode haver impactos como uma coluna, mas a espinha dorsal é ligada ao próprio movimento, da motricidade humana. Ao meu ver, minha concepção de mundo, ligado
aos meus